Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana Mendes Belotti, eu sou boleira e eu moro em Hortolândia, São Paulo. E eu queria contar um pouco da minha experiência que eu tive com a doença Covid-19 que eu contraí. No caso, a minha evoluiu para aguda grave, eu precisei de internação na UTI, tive que ficar tomando oxigênio por alguns dias, mas não precisei de intubação. Mesmo assim, foi um processo bem difícil e eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência. Então, aonde eu contraí o vírus? Não sei. Não sei dizer aonde eu posso ter contraído esse vírus, porque eu trabalho, a confeitaria é embaixo da minha casa, um sobrado. E eu ficava só ali na confeitaria, em casa, e quase não saía. Em uma ocasião, assim, uma semana antes, eu tinha ido no banco. Então, é o único local fora dali da minha rotina que eu fui. Então, eu não sei dizer da onde eu peguei. Mas, começou os sintomas no dia 23 de junho, uma segunda-feira. Eu lembro que eu acordei com o corpo dolorido, um mal-estar e uma febre, uma febre baixa, porém assim de 37,5, 38 graus. Eu tomei um medicamento para febre e fiquei em casa, deitada, e nisso foi uns 4 dias assim, dor no corpo e febre. Eu fui tomando um medicamento e imaginando que era uma gripe, um resfriado, né, que poderia passar. A partir do quarto dia, na quinta-feira, eu perdi o olfato. Eu não conseguia mais sentir o odor das coisas, não conseguia sentir o cheiro. Então eu já desconfiei que seria o Covid. E na sexta-feira, fui no UPA da minha cidade e fizeram um teste rápido, deu negativo. Só que já fui passado um medicamento para tratamento da Covid, que foi azitromitrina, acho que é esse o nome, e dexametasona, remédio para febre, e eu comecei a tratar em casa. Passou o fim de semana, na segunda-feira eu já estava com muita falta de ar, tosse, eu comecei a ter por causa da falta de ar. No começo não tive tosse. A tosse veio chegar tipo uns 5, 6 dias depois que começou os primeiros sintomas. Então, outros sintomas também que eu tive foi diarreia. A diarreia começou também depois de uns 5 dias. Eu não sei dizer se foi devido ao medicamento que eu comecei a tomar ou se também era próprio da doença, se era sintomas da doença. Então, chegou no dia 29, dia 28 para o dia 29, eu já estava bem, com muita falta de ar e estava me sentindo muito fraca, e fui pro hospital de novo. Nesse dia eu já fui pro Hospital Santa Teresa, que é onde eu tenho um convênio. Aí foi feita a tomografia. Minha tomografia deu que o meu pulmão estava mais de 25% comprometido já, que era pela Covid mesmo. Mas como o meu oxigênio no sangue estava bom, o médico só passou mais alguns medicamentos e me mandou de volta para casa. Então fiquei com um coquetel de remédio para tomar em casa e repouso. E foi o que eu fiz. Eu comecei a tomar o remédio certinho. Nesse momento meu apetite já tinha voltado, eu estava comendo até bem.
Porém eu sentia muita falta de ar, cansaço, eu ficava só deitada o tempo todo e mal falava, porque quando eu tentava conversar, eu começava a tossir e sentia muita falta de ar. E comecei a voltar a ter febre. Comecei a ter febre, uma febre baixa, que começou a aumentar. Quando foi no dia 2 para o dia 3, eu já estava muito, muito debilitada em casa. Eu não tinha força para sair da cama mais. Estava muito fraca. A respiração muito pouca. Eu respirava bem curtinho, aquela respiração curta. E me movimentava o mínimo possível. Eu sentia cansaço para comer, sentia cansaço para tudo. E neste momento assim foi o mais difícil para mim, assim, enquanto eu estava em casa. Teve um momento que eu não conseguia sair da cama nem para ir no banheiro. Eu acabei urinando na cama, na roupa, e foi muito difícil para mim essa situação. Me senti muito, sim. E assim, as pessoas me perguntavam, mandavam mensagem no meu WhatsApp, né, me perguntando, né, minha família principalmente, se eu tava bem. Eu falava que tava. Minha mãe mandava: tá bem, filha? Tô, mãe, tô bem, tô melhor. Meu pai, minha tia, todo mundo perguntando, preocupado, e eu falava que eu tava bem. Mas eu não tava bem. Eu tava mal, eu tava piorando cada vez mais. Quando foi no dia 2 pro dia 3, eu tomei o remédio. Quando eu tomava o remédio eu me sentia muito mal. Então eu tomei o remédio e tentei dormir para passar aquele desconforto. E quando eu acordei, eu já tava me debatendo na cama. Eu acordei tremendo muito, batendo as pernas assim, mexendo as pernas muito. Eu não conseguia parar de mexer. E eu tava sozinha no quarto, meu marido tava na sala. E eu não conseguia pegar o celular. Eu tentava pegar o celular e eu não conseguia. Eu fui bater na mão assim na cama, tentando pegar meu celular, até que eu consegui pegar o celular e cliquei para ligar para ele. Ele veio rapidinho, chegou na cama, chegou no quarto. Eu tava me mexendo muito assim, eu não conseguia parar de me mexer. E eu falei para ele: febre, febre. Ele pegou e colocou o termômetro, tava quase 40 graus de febre. E aí ele me deu um remédio para febre e ficou. Meu filho não tinha saído com o carro e ele foi tentar entrar em contato com meu filho para pegar o carro para me levar no médico, né? Ligou pro meu filho e eu fiquei lá na cama lá. Eu tava muito, muito mal mesmo. Eu não tinha muito pouco ar para me respirar, eu não conseguia, não tinha o que respirar. Eu tava muito fraca, muito, muito fraca. Eu tava toda urinada na cama, porque eu fiz xixi em mim mesma, eu fiz xixi na calça. E ele me ajudou assim a vir arrastando, e sentei assim na beira da cama e eu olhava pra ele. Eu tava imaginando que eu ia morrer naquele momento, porque eu tava muito mal mesmo. E ele olhou pra mim assim, eu falei pra ele: vou morrer. Porque realmente eu achei que aquele dia era o último dia. Aí eu fui melhorando um pouquinho da febre. Ele me levou trocou a minha roupa, me levou no banheiro, trocou a minha roupa e fomos pro hospital. Com muita dificuldade eu cheguei no carro, a gente foi pro hospital. Chegou no hospital, eu já fui internada. Chegou lá, já fez a tomografia, meu pulmão
já estava mais de 50% debilitado já por causa da doença. Eu respirava muito, não tinha muito pouco ar para me respirar. Quando eu fui pro quarto, que eles colocaram o oxigênio assim no mim, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu só agradeci a Deus por ter aquele ar ali. Só agradeci a Deus. Eu fiquei com o braço assim para um lado, outro pro outro. E eles lá pegando veia, apanhando remédio e tirando exame e me furando para todo lado com aquela agulha, porque não sei, a minha veia é muito difícil. Eu nem ligava para aquilo, porque eu tava respirando, eu tinha ar ali para me respirar e eu tava grata por aquele ar que eu tava respirando. Passou o primeiro dia no hospital. Quando foi de sexta, isso foi de quinta para sexta, né? O dia que eu fui internada. De sexta para sábado à noite. Eu tava ali no leito e de repente eu comecei a não sentir mais o ar vindo. E aí eu peguei, o enfermeiro veio, eu peguei e falei para ele, falei assim, tem ar aqui? Aí ele pegou e olhou assim pro painel assim e correu, ligou para não sei quem, tinha um telefone lá, ligou e aí começou a chegar gente. A minha saturação caiu drasticamente. Eles aumentaram o meu oxigênio no máximo e começaram a colocar remédio e aquela correria toda. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tive uma arritmia cardíaca, meu coração começou a bater muito, muito forte. De repente ele diminuía e depois ia muito, muito forte, depois diminuía. E eu sentindo tudo aquilo, aquela correria, um monte de remédio, colocando remédio em mim, e depois eu dormi. E eu acho que nesse momento eles me doparam, porque nesse dia minha saturação caiu tanto e que se não tivesse voltado com os medicamentos que eles me deram, eu ia ser entubada. Mas graças a Deus o meu corpo conseguiu reagir com a medicação e eu não precisei ser entubada. Só teve que aumentar o cilindro lá de oxigênio para 15 litros, que é bastante oxigênio. E desse dia em diante eu já não pude mais sair do leito para nada. Eu tomava o banho, era no leito. Eu não podia ir no banheiro. Para comer era muita dificuldade. No começo eu tive que comer papinha, porque qualquer movimento que eu fazia a mais, qualquer coisa que eu fazia esforço, qualquer esforcinho, acabava minha saturação caindo. E para mim não ter uma descompensação e piorar a minha situação, eu tinha que ficar lá quieta no leito e sem ter esforço nenhum, não podia fazer nada. Eu não ia no banheiro, eu tive que usar fralda por alguns dias. Depois de um tempo eu comecei a usar a comadre, porque eu não podia nem ir no banheiro. Banho, quando eu comecei a tomar o banho no chuveiro, eu ia com aquela cadeira de assento, com um cilindro de oxigênio 24 horas e tomando oxigênio, tomando oxigênio, não podia ficar sem. Foi bem difícil passar por essa situação.
Outra coisa também, assim, que era bem sofrido na parte da internação é que todo dia tinha que ser feito um exame, que era um exame que media o oxigênio que estava no sangue. E esse exame ele é muito ruim, muito ruim. É uma coleta de exame que é feito na artéria do pulso. Até que o meu pulso até hoje, não sei se dá pra ver, aqui, olha, já tem 7 dias que eu recebi alta. 7 dias. E meu pulso ainda tá bem roxo. É um exame que ele é tirado da artéria e tinha que ser feito todo dia. É muito dolorido, muito dolorido. É tirado 3 tubinhos de sangue da artéria. É complicado, é bem complicado. Então foi um processo assim, graças a Deus eu tive uma evolução boa. Não precisei de intubação, consegui sair até que logo, né? Pelo jeito que eu fiquei, mas foi muito difícil. E eu vi ali a situação dos enfermeiros, né? Dos técnicos. É muito difícil, gente, é muito difícil a situação deles. Eles estão ali se arriscando. A maioria ali já tinha pego a doença. Por 95% deles já pegaram a doença. E o medo de passar para os familiares, tem que se isolar de todo mundo. Alguns já estão sozinhos, já se isolou da mulher, dos filhos, estão sozinhos, porque eles têm medo de passar para a família deles, porque eles estão ali cuidando dos doentes o tempo todo e tem medo de passar para a família deles. É bem complicado mesmo. Onde eu fiquei era um hospital particular, né? E tinha muito assim, um cuidado assim. Eu fiquei 24 horas assistida, né? Tinha um profissional 24 horas ali sentado olhando pro meu painel, me medindo, olhando, me examinando a cada 2 horas, né? Trazendo água, trazendo a comadre para mim fazer xixi, cuidando de mim ali. E quem não tem, às vezes, pode ser que não tenha esse... Mas tem muita gente que não tem o privilégio de ter isso. Às vezes vai para um hospital público. É muita gente que tá lá. Muita gente. Poucos profissionais para cuidar. Entendeu? Aí você imagina a situação que essa pessoa tá vivendo nesse momento. Né? Às vezes tá entubado. Ou mesmo tá lá, não tá entubado, mas precisa de um apoio ali. E às vezes os profissionais não é suficiente, porque é muita gente. Então é muito sofrimento. Então vocês, assim, toma cuidado, né? Toma muito cuidado. Eu queria fazer um apelo também, assim, para os adolescentes, para vocês evitar de sair, de ir pra festinha, de ir pra baladinha, de ficar compartilhando narguilé, porque pode ser que vocês não vai ter sintomas, pode ser que sim, pode ser que não, mas se você for assintomático, mas você pode passar para sua mãe, pode passar para seu pai, pode passar para sua vozinha, né? Você imagina ela ficar, alguém da sua família, alguma pessoa que você ama, ficar doente, muito doente, chegar até falecer por causa disso, porque você foi rebelde, né? Trouxe a doença para casa. Pode ser que você nem saiba que foi você que trouxe. Então, gente, vamos ficar quietinho em casa um tempo. Vai passar. Logo sai a vacina. Se Deus quiser, vai sair a vacina. E aí vocês saem, faz o que vocês quiserem. Mas agora não é o momento. Agora é o momento de ficar em casa, de se cuidar, tá bom? Quando foi um dia antes da minha alta, né?
eu já estava bem, graças a Deus, já tinha passado a pior parte. Eu já estava conseguindo no banheiro tomar banho, já estava até indo no banheiro também fazer necessidades. Isso daí para mim era o digno, né? O mínimo, né? Da dignidade, né? Era a vitória maior da minha vida foi quando eu fui tomar banho sozinha no banheiro ou quando eu fui fazer xixi no vaso sanitário. Foi a vitória. Mas um dia antes foi internado um senhorzinho, também com uns problemas respiratórios muito parecido com o meu. E ele ficou assim do meu lado, no leito ao lado do meu. E quando foi um momento assim de madrugada, a saturação dele caiu também. E ele ele passou por um processo muito parecido com o meu. Os profissionais chegaram, tava assim, a mesma coisa, como se fosse uma história repetida. Como se eu estivesse vendo o que tinha acontecido comigo daquela sexta para sábado, no dia que eu quase precisei ser entubada. E mesmo eles fechou a cortina ali para cuidar dele, e eu fiquei ouvindo, e era a mesma coisa que tinha acontecido comigo. E depois de um tempo, quando eles foram ver, eles tiveram que entubar ele. E depois, no outro dia que eles abriram a cortina, que eu olhei pro lado, eu vi aquele senhorzinho ali entubado. Eu falei assim, nossa, era exatamente o que ia acontecer comigo. Mas Deus foi bom assim comigo, sabe? E me guardou. Porque a minha mãe, se ela soubesse que eu tava entubada lá, eu não sei o que seria. Porque assim, às vezes quando a pessoa já é entubada, já é uma coisa que já pra família representa que tá muito grave, né? Mas tá bom. Eu passei por esse processo, foi difícil, foi muito. Mas Deus foi comigo e eu consegui passar. E eu vi assim ele assim entubadinho, eu comecei até a chorar, sabe? Porque eu fiquei imaginando que poderia ter acontecido aquilo comigo. No dia da minha alta, recebi a alta, tudo, toda feliz, vim pra casa, toda feliz, achando que no outro dia ia fazer Cooper. Não dá. Tem uma semana que eu tô em casa, eu ainda tô em recuperação. Você se sara da doença, mas você não sara completamente. Eu sinto muito cansaço ainda, fraqueza, muito fraqueza, eu não consigo ficar muito tempo em pé. Eu fazia um bolo tipo em 20 minutos, demora 1 hora para fazer ele agora. Minhas mãos ainda estão fracas. Tem uma semana que eu já tô em casa. Então é uma recuperação lenta. Minha respiração tá melhor hoje. Mas no começo eu senti ainda muita falta de ar. No primeiro dia eu fui tentar dar uma volta no quarteirão, quase morri. Eu achando que eu ia fazer caminhada, não consegui dar uma volta no quarteirão, eu quase morri dando uma volta, andando. Mas é isso aí. Vamos se cuidar e orar a Deus para que saia essa vacina e cada um se cuide enquanto isso, tá bom? Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo. Fiquem com Deus. E vamos lá. Vamos se cuidar, gente.